que Anitta tem a ver com direito tributário? Garota de Ipanema, Girl from Rio, o que é que tudo isso tem a ver com tributo? Vamos descobrir hoje no Tributo à Arte. Hoje nós vamos falar de imunidade musical. Não é o CD de Charlie Brown chamado imunidade musical. É um instrumento de direito tributário previsto na Constituição para estimular o mercado fonográfico brasileiro. É isso mesmo. A imunidade tributária da música está prevista na nossa Constituição, mas ela é recente, ela não veio na redação original da Constituição, não. Veio a partir da emenda 75 de 2013. A imunidade tributária musical vem no contexto de proteção do nosso mercado frente à pirataria. Naquele momento, em 2013, era muito comum que se vendessem, que se comercializassem CDs piratas, DVDs. Então, o mercado fonográfico estava ameaçado. A imunidade tributária musical vem no contexto de difusão da cultura para todas as classes mais e menos privilegiadas, e também para revigorar o mercado da música no Brasil. A imunidade tributária, como a gente já falou lá no vídeo anterior, é uma espécie de vacina tributária para que aquele objeto, no caso a música, esteja protegido da incidência de tributos, no caso da incidência de impostos. A imunidade tributária musical é prevista lá no artigo 150 da nossa Constituição e vem com alguns termos bem específicos. Eu vou ler aqui para a gente tentar entender qual é a aplicação, qual é a extensão da imunidade tributária musical. No texto da Constituição vem previsto que fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e ou contendo obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na replicação industrial de mídias ópticas de leitura laser, tem imunidade tributária. Então, tudo isso que eu falei, que você provavelmente não entendeu muita coisa, tá lá no texto da Constituição. O meu papel aqui é justamente destrinchar esse texto para que a gente entenda essa imunidade tributária. E aí você tá perguntando, o que a Anitta tem a ver com isso? O que Garota de Ipanema, Girl from Rio, tem a ver com essa imunidade tributária? A imunidade tributária, ela se aplica à música. A música que é produzida no Brasil ou por produtoras brasileiras, com cantores e cantoras brasileiras, e não importa o idioma em que ela é cantada. A música Girl from Rio foi composta por Anitta e conjunto com outras cantoras, como a cantora britânica Ray, a porto-riquenha Gayle, além da dupla norueguesa Stargate. Então todas essas compuseram a música. E ela não é considerada plágio porque a Anitta pediu autorização para utilizar Girl from Rio, na verdade, para utilizar Garota de Ipanema. Então não é considerado plágio. A música de Anitta foi composta em outro idioma, mas isso não retira a imunidade tributária musical, porque a imunidade musical ela é prevista para fonogramas, ou seja, as músicas, videofonogramas, o videoclipe também, produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros. Então veja, Anitta é autora também da composição, então se aplica a imunidade, ainda que ela esteja em um feat com outras compositoras, contendo obras em geral interpretadas por artistas brasileiros. Girl from Rio é interpretada por um artista brasileiro. Então, ela foi produzida por uma brasileira, foi composta, foi cantada por uma brasileira, ainda que haja um feat com outros cantores, isso não retira a imunidade tributária musical. Porque a ideia dessa imunidade é estimular o mercado fonográfico brasileiro. E essa imunidade, até agora, ao que parece, ela se aplica também de forma objetiva à música, à comercialização daquele arquivo, a comercialização da música. Então, quando a Anitta vende a música para o Spotify, para o Deezer, para o Apple Music,
aquela comercialização ela não vai ter a incidência de impostos como ICMS, IPI. A gravadora, por sua vez, ou a própria Anitta, pagarão o imposto de renda, porque a imunidade tributária musical, ao que parece, eu estou falando ao que parece porque ainda não temos muitas decisões sobre isso, ela é relativamente recente, não temos muitas decisões a esse respeito, então ela se aplica apenas à comercialização do arquivo musical. Aplica-se também aos suportes materiais ou arquivos digitais que os contêm. Então, quando a gente falava de músicas que estavam contidas em um CD, o suporte material também tinha a aplicação da imunidade tributária musical. Vejam que o contexto de aprovação da Emenda Constitucional 75 de 2013 é bem diferente do contexto de 2021. Não se previu em 2013 que o mercado fonográfico ficaria praticamente à mercê dos streamings. Então hoje nós temos um contexto bem diferente. A imunidade musical ela se aplica ao arquivo musical. Quando a gente pensa em Anitta, que é uma cantora bem sucedida, pensamos que bom, Anitta, Ivete, Cláudia Leite, Maria Rita, Maria Bethânia, Gal Costa, Maria Gadu. Pensamos em todas essas como artistas bem-sucedidas e, de fato, uma imunidade tributária protege e estimula a difusão dessa cultura musical. Mas quando a gente pensa na maior parte dos cantores que existem por aí, que estão tentando fazer emplacar as suas músicas, a gente vê o quanto que é importante a proteção desse mercado fonográfico. Atualmente ainda não há um entendimento de extensão dessa imunidade tributária ao próprio artista. Hoje, a imunidade tributária se aplica apenas ao arquivo musical. Quando o artista ou a gravadora vende o arquivo musical ou a cessão de direitos para o streaming, para a plataforma de streaming, essa venda é protegida pela imunidade tributária e não incide ICMS. Por exemplo, pode ser que nos próximos anos tenhamos uma mudança de entendimento, uma virada paradigmática aí nos tribunais para proteger o artista. Se queremos proteger o mercado fonográfico, é importante pensar no artista. Uma outra questão que a gente deve destacar aqui é a questão do streaming. Muita gente me pergunta, Carol, a plataforma de streaming tem imunidade tributária? Vejam só, plataforma de streaming, quando é contratada por nós, como o Spotify, Deezer, Apple Music, por exemplo, elas são contratadas para a prestação de um serviço. Esse serviço, inclusive, está presente lá na lei do ISS e deve ser tributado por ISS. O serviço de streaming não tem imunidade tributária. O que tem imunidade tributária é o arquivo musical quando sai da gravadora ou do artista e é comercializado. Então, nesse serviço de streaming, nessa prestação de serviço de streaming, não incide imunidade tributária, ainda que a gente faça o download da música. A gente não adquire, não tem a cessão do direito daquela música, a gente tem apenas a possibilidade de utilizar para uso pessoal. Não temos a cessão de direitos para comercializar. Então, por isso, não há incidência da imunidade tributária aplicável às plataformas de streaming. Por fim, uma última questão que é sempre ponto de curiosidade são os feats. Os feats são aquelas parcerias super festejadas que estão sempre no topo das paradas e nos fazem ficar super curiosos para ver aquele artista brasileiro se relacionando com artistas estrangeiros. Nós temos feats bem famosos, o de Ivete Sangalo e Alejandro Sanz, quem não lembra? O de Anitta com Maluma, Paula Fernandes e Taylor Swift. Enfim, tem vários feats aí pra gente festejar, assistir e comemorar esse sucesso da música brasileira. Nesses feats, as pessoas perguntam se existe imunidade tributária, mesmo que a música seja cantada em parte por uma cantora brasileira e na outra parte por um cantor estrangeiro. Bom, o raciocínio é proteção do mercado fonográfico brasileiro. Devemos prestar atenção se aquela música foi produzida por uma empresa brasileira, por uma gravadora ou produtora brasileira, se há um cantor brasileiro ou uma cantora brasileira
interpretando a música e se a composição é de pessoas brasileiras. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. No caso do clipe de Anitta e Maluma, a direção ficou por conta de um diretor mexicano e a produção foi de uma empresa estrangeira. Nesse caso, não haveria possibilidade de imunidade tributária. Mas em outros casos por aí, existe sim. E você, ficou curioso para saber se o seu feat preferido tem imunidade tributária? Então, não esquece de curtir esse vídeo, comenta aqui embaixo qual o seu feat preferido pra gente descobrir se tem imunidade tributária e não deixa de se inscrever no canal. Nós nos vemos no próximo vídeo do Tributo à Arte.